de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isto para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mulher, ninguém te condenou. Não, ninguém me condenou. Nem eu te condenarei. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus só não pode perguntar isso agora, porque se perguntar está perdido, porque tem tanta gente que diz que não tem pecado, vão apedrejar a coitada da mulher já no primeiro momento. Então é melhor que antes, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre esses dois textos aqui apresentados para nós. Primeiro, nós temos aqui da profecia de Daniel, vocês viram a leitura enorme, mas ela tem assim um objetivo. Veja que a possibilidade de condenar alguém por mentiras se torna fácil. Susana é condenada por mentiras. O primeiro sinal da mentira apresentada contra Susana era a possibilidade dela deitar com aqueles dois velhos, aqui apresentado no texto. Susana poderia se sentir coagida pela questão toda da vida e teria que fazer e deitar com esses dois. Em muitos momentos, as coisas acontecem desta forma, seja na pressão, o quanto as pessoas deixam de respeitar os outros. E aqui a condenação dela é simplesmente por uma mentira. Ainda bem que Deus apresenta o homem de Deus para que possa então ir em socorro desta mulher. Mas quando as mulheres são condenadas, desprezadas, desrespeitadas no seu direito, simplesmente porque os homens acham que tem que tratar assim. E às vezes nem tanto os homens, mas as próprias mulheres que condenam as outras. Tantas situações que são apresentadas. Veja que a mentira foi sendo alimentada e o povo foi levado a entender que aquela mentira era verdade para eles naquele momento. E quando se trata a vida dos outros com mentira, as condenações que são apresentadas, é preciso que a gente tenha um certo cuidado. Os comentários que se fazem da vida do outro sem o mínimo conhecimento. Porque fulano falou, então dá voz e vez ao que o fulano falou, que acha mais importante. E quando as pessoas condenam os outros por isso, pelos comentários maldosos, sem a mínima finalidade, que simplesmente estão prontos para poder destruir. O poder da fofoca. O grande problema do fofoqueiro é achar alguém que o escute. E aí isso vai disseminando.
E há tantas tristezas, porque vamos percebendo justamente isso. Passa tempo, vem tempo e continua tudo do mesmo jeito. A questão da forma como as pessoas têm de querer destruir a vida do outro. Uma palavra maldita pode criar um problema seríssimo e grave. Então não deixemos que a vontade de destruir a vida do outro seja maior. O evangelho de hoje também há aqui uma situação também de condenação da mulher. Veja que o texto diz que os fariseus levaram então, os mestres da lei e os fariseus levaram então uma mulher pega em flagrante adultério. Uma mulher. E onde está o homem? Onde está? Por que a condenação só para a mulher? Não existe adúltera sem o adúltero. Não existe. Então, há necessidade do cuidado, do zelo. A condenação deveria ser para os dois e não para ela. Mas recai sobre a mulher um peso muito grande. Aqui, mais uma vez, e agora de uma forma direta, Jesus então apresenta, também por causa da maldade que existe no coração de muitos, a condenação apresentada. Jesus então reverte essa história, levando a comunidade a refletir sobre a questão da condição do pecado. E é preciso observar realmente nesta condição de pecado, a forma como você pode então sair desta condição. Ou alguns dizem, todo mundo peca. Você não é todo mundo. A sua condição de vida não deve ser igual à de todo mundo. Você tem que ser diferente. E o sinal da condenação apresentada aqui para esta mulher é simplesmente ela. Não tem outro. Então não se pode condenar. Na mesma situação de Susana. Susana é condenada, mas não há a prova da condenação. Simplesmente pelo desejo daqueles dois homens. Eles não estavam aí medindo esforços. A mentira que quase destrói uma vida inocente. E quantas vezes as pessoas são condenadas inocentemente, simplesmente pela maldade que existe no coração dos outros? E precisamos ter cuidado, muito cuidado com o que se fala e com quem se fala. Preciso ter uma atenção muito grande com relação a isso. E o Evangelho vai mostrando justamente isso. Veja que não há a condenação de Jesus. O pedido de Jesus para a mulher é o seguinte: vá e não peques mais. Não deixe que o pecado domine sobre o seu coração. Vá, não peques mais. Reveja a vida. Não deixe que também as pessoas usem dos seus pecados para te condenar. Não peques mais. Ele pediu feito a Jesus, aquela mulher, diz o texto, pega em flagrante adultério. Porque a condenação é simplesmente para as mulheres. O homem se livrava tranquilamente. Vá, levante a cabeça e de agora em diante não peque mais. Mude de vida. A condição da sua afeição é justamente isso, buscar a força para que o pecado não domine sobre vós. É entender que o mistério de Deus está na acolhida, no amor, na graça e na libertação. Não peque mais, mas que de agora em diante esteja livre do seu pecado. E assim, o sinal da acolhida de Jesus a todos, para que tenhamos esta coragem. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem morrerei,